Laís, o meu parceiro não consegue ter mais de uma relação na mesma noite. O problema sou eu. Recebo demais essa pergunta. Então vamos falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa é que o homem, pela fisiologia dele, pela resposta sexual dele, ele precisa de um período após a ejaculação para se recuperar e ter uma nova ereção. Esse período ele pode durar de segundos, minutos, horas ou até dias, depende de cada indivíduo. Tem homens que conseguem ter uma nova ereção logo após a ejaculação, mas na sua grande maioria isso não acontece e é normal. A segunda coisa é que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o porquê que a gente quer que esse homem tenha mais de uma, duas, três, quatro relações na mesma noite. Muitas vezes eu vejo que as mulheres cobram muito isso dos homens e os homens se cobram muito isso para conseguir ter muito mais de uma relação na mesma noite. A verdade, gente, é que uma relação bem feita com satisfação sexual de ambas as partes já é o suficiente para aquelas duas pessoas ficarem satisfeitas muitas vezes. Então, se preocupem mais com a qualidade do que com a quantidade. Eu entendo que muitas vezes isso acontece quando é um relacionamento recente no qual tem aquele fogo, né, aquele desejo de querer transar muitas vezes na mesma noite, ou até se vêm só de final de semana e querem aproveitar ao máximo. Mas tenham um pouquinho de paciência, vocês podem fazer mais de uma vez, mas precisa esperar um tempinho. Então vocês podem lá aproveitar essa pós-ejaculação, né, esse pós-orgasmo, para vocês se curtirem, conversarem, assistirem algum filme, e aí a coisa vai esquentando e começa tudo novamente. Não precisa se preocupar, essa pressão é que gera ainda mais dificuldade de uma nova ereção. Lembrando que eu sempre recomendo, na maioria das vezes, que a mulher chegue antes no orgasmo para depois o homem chegar. Mas eu sei que tem muitos casais que fazem ao contrário e dá certo. Eu falo isso porque os homens acham que quando o pênis não fica mais ereto, acabou a relação para eles. Então, já para evitar isso, seria interessante a mulher se satisfazer ali primeiro, né, ter o orgasmo dela, para depois o homem ter o orgasmo dele. E aí fica tudo certo. E óbvio, lembrando que a gente não precisa que esse pênis esteja ereto para uma nova relação sexual. Tirem o foco da penetração, tirem o foco do órgão sexual aí do homem. A verdade é que existem várias outras formas de se relacionar sem que haja a necessidade da ereção. E tem muita opção, gente. Então, aproveitem esse período para estimular outras partes do corpo, conhecer mais o corpo um do outro, fazer coisas novas e diferentes. Eu tenho certeza que dessa forma vocês vão criar muito mais parceria, cumplicidade, afetividade e intimidade.